Oi, gente, aqui é a Rafaela. E basicamente nosso exercício fala de um irrigador. Ele vai ter duas saídas. E o exercício dá a vazão de entrada, que ele fala, né, que tem uma vazão de 15,2 litros por minuto, introduzida verticalmente pelo centro, seria mais ou menos esse ponto aqui. E bom, primeira coisa, a gente vai ver qual que é o volume de controle. Se a gente faz um volume de controle que circula, que segue a forma do irrigador, esse irrigador que está movimentando, porque a água que está saindo dele faz ele ter um movimento giratório aqui, no caso nesse sentido, se eu faço o volume de controle ao redor do irrigador, esse volume de controle vai ter que se movimentar, porque o irrigador está se movimentando. E trabalhar com volume de controle que se movimenta dá um pouco mais de trabalho. Então, para facilitar, a gente considera um volume de controle em formato de disco, porque ele vai pegar todo o movimento do meu irrigador. O irrigador está se movimentando, mas o volume de controle pode permanecer parado, que ele vai englobar todo esse movimento que está sendo feito. Bom, as considerações quanto ao escoamento. A gente vai tratar ele como permanente, porque o volume dentro do volume de controle não vai variar. Então, tudo que está entrando está saindo. O volume, então, é constante. Incompressível, porque a densidade não vai variar com o tempo. E no espaço também, né, independente do ponto que a gente está falando que o fluido está, não vai ocorrer variação da densidade. E unidimensional, porque o escoamento vai estar numa única direção, numa única dimensão. Bom, a letra A diretamente já pede um torque. A gente pode usar a equação da conservação do movimento angular. Só que, por ser permanente, ou seja, por não ter variação no volume, esse primeiro termo da equação ele vai ser igual a zero. Isso deixa a gente só com a integral na superfície de controle, que é aberta entre entrada e saída, que seria essa equação. Aqui a gente tem, né, a integral na entrada e a integral na saída, na área da superfície, né, que a gente está trabalhando, que no caso seriam essas áreas aqui. Só que a gente pode ver que na entrada, a entrada que está nesse ponto aqui, né, nós não temos o braço de alavanca, a gente não tem um raio, que no caso, a saída ela tem um raio, que seria essa distância que está aqui, mas a entrada não tem um raio. E é usado exatamente o raio na equação da conservação do movimento angular. Então, esse primeiro termo, que tem a integral utilizando o raio na entrada, ele vai ser igual a zero exatamente pela entrada não possuir um raio. Então, sobra só as integrais na saída. E nós temos duas saídas. O diâmetro delas, né, é o mesmo, dos tubos é o mesmo, e o raio também é o mesmo. Então, a gente não precisa colocar duas integrais de saída, basta colocar uma integral e multiplicar essa integral por 2, que já indica que nós temos duas saídas. Isso deixa a gente com a seguinte equação, vinda da conservação do movimento angular. O somatório do momento vai ser 2 vezes a integral na saída, que os outros termos foram cancelados. Só que o que a gente pode perceber aqui é que nessa equação são usados dados da saída. E o exercício da vazão de entrada. A gente precisa de alguma equação que faça com que a gente consiga relacionar a velocidade de saída para que a gente encontre um valor para a velocidade de saída e jogue nessa equação do momento. E a equação que relaciona essa velocidade vai ser a conservação da massa. Da mesma forma que a gente usa a conservação do movimento angular, a gente também pode usar a conservação da massa. A conservação da massa é dada por essa equação. Nós temos zero. Zero por quê? A gente está falando que a variação da massa vai ser igual a... A gente está falando que a variação da massa é igual a zero. Por isso que a gente coloca esse zero aqui, para indicar que a variação que é dada por essa equação que está aqui deve ser igual a zero. O primeiro termo, que é uma integral de ρ dv, a gente vai anular ele exatamente por ser incompressível. Incompressível, a gente está falando exatamente da densidade ser constante. Se ela é constante, esse termo daqui é igual a zero. Então, a gente fica só com a segunda integral, que é na superfície de controle, que é uma integral de ρ, v escalar n, dA. A partir disso, a gente consegue criar uma relação com a velocidade de saída, porque esse termo aqui vai ser aberto entre entrada e saída. Então, aparece um termo, velocidade de saída. Nós temos a seguinte equação, zero. Nós temos aqui o termo de entrada e o termo de saída.
Da mesma forma, basta multiplicar por 2, porque as saídas são iguais. Agora nós temos aqui um escalar v e n. Lembrando que essas integrais elas são na superfície de controle, não são mais no volume de controle. Então, nós temos a velocidade saindo aqui e a normal também saindo aqui. Então, se elas estão na mesma direção, v escalar n é igual a v. E a partir disso, a gente consegue simplificar mais ainda a equação, que ficaria 0 é igual a ρ, v de entrada, a de entrada, mais 2, ρ, v da saída, a da saída. Através disso, a gente consegue criar uma relação entre a entrada e a saída para jogar na forma da conservação do movimento angular e assim conseguir resolver numericamente o exercício. Bom, a letra A ela pede o torque resistente necessário para manter os braços sem rotação. Ou seja, a velocidade angular é igual a zero. É o torque que está resistindo aqui para que não haja nenhum movimento. Então, a velocidade angular é igual a zero. E na letra B, ele pede a rotação se não houver torque resistente. Então, enquanto na letra A a velocidade angular é igual a zero, na letra B, caso não haja torque resistente, o torque é igual a zero. A gente vai substituir isso daqui na equação que a gente vai conseguir relacionar, unindo a conservação de massa e a conservação do movimento angular. Oi gente, meu nome é Ana e eu vou estar dando continuidade à resolução desse exercício do livro do White. Bom, como já foi dito anteriormente, o primeiro passo foi definir um volume de controle que fosse adequado. Um volume de controle que tivesse todas as grandezas que a gente vai estar trabalhando para alcançar o resultado desejado. Que no caso da letra A, pede-se o torque resistente necessário para manter os braços sem rotação e na letra B, a rotação se não houver torque resistente. Do enunciado do exercício, a gente tem a informação que a vazão de água é igual a 15,2 litros por minuto. A vazão de entrada, que aqui embaixo a gente converteu para metro cúbico por segundo, para ficar no Sistema Internacional de Medidas. Já da figura, a gente tem que o diâmetro do tubo é igual a 6,3 milímetros e que o raio do irrigador é igual a 150, também milímetros, que a gente converteu para metros nessas duas linhas. Agora iremos aplicar a equação da conservação de massa. Pelas características do escoamento, essa primeira parcela zero. Sendo apenas essa que a gente vai aplicar tanto para a entrada quanto para a saída. Esse 2 apareceu em virtude de ter duas saídas, e esse primeiro negativo pelo fato do vetor velocidade na entrada estar em direção oposta ao vetor normal de área. Passando esse termo, o primeiro termo para a direita, a gente fica com essa relação. Como o escoamento é incompreensível, a gente pode cortar a densidade. Como o exercício também não nos deu nenhuma velocidade de entrada, nem a área de entrada, mas nos deu a vazão, a gente substitui essa multiplicação, velocidade vezes área, que vem dessa definição de vazão, pela vazão de entrada, assim como a gente faz do lado esquerdo também. Tem-se então essa igualdade, passando 2 dividindo, a gente tem a relação que a vazão de saída é igual a vazão de entrada dividido por 2. Ou também, se a intenção for encontrar a velocidade de saída, que ela é igual a vazão de entrada dividido por 2 vezes a área de saída. Bom, agora vamos à aplicação da equação da conservação da quantidade de movimento angular. Levando em conta tudo aquilo que a gente já atribuiu anteriormente, como o fato do escoamento ser permanente, essa parcela zero, ficamos apenas com essa. Como na entrada não existe braço de alavanca, a gente fica apenas com os termos referentes às saídas. No caso, as duas saídas. Resolvendo esse produto vetorial do raio pela velocidade, onde o raio está na direção μ e a velocidade na direção j, a gente chega a esse resultado vetorial, onde aqui foi aplicada apenas a regra de produto vetorial, e onde também a velocidade de saída absoluta é igual à velocidade de saída relativa menos raio vezes ômega. Substituindo essa parte que a gente obteve na equação anterior, a gente fica com essa equação final, onde do lado esquerdo é feito somatório dos momentos aplicados externamente ao fluido, que no nosso caso é apenas o T, o torque. Fazendo somatório em K e definindo o produto da velocidade vezes a área como a vazão, a gente substitui nesse passo. No passo de baixo, da linha de baixo,
foi feita apenas a aplicação distributiva. Aqui o que foi feito foi reorganizar os termos, de modo a simplificar tudo aquilo que poderia ser simplificado, como nessa linha, e também de forma a isolar o ômega. Como na letra A pede-se o torque resistente, de forma que os braços não tenham rotação, o ômega tem que ser igual a zero. Substituindo ômega igual a zero na equação que a gente obteve, a gente obtém essa final para o torque, onde a expressão para o torque é dada por 2 vezes a densidade vezes a vazão de saída, vezes o raio, vezes a velocidade de saída. Onde essa informação para o Q de saída e o V de saída a gente obteve lá atrás, quando a gente utilizou a equação para a conservação de massa. Substituindo então Q de saída como Q de entrada sobre 2 e o V de saída como Q de entrada dividido por 2 vezes a área de saída, a gente tem que a equação para o torque é densidade vezes o Q de entrada ao quadrado vezes R dividido por 2 vezes a área de saída, já que esse 2 cortou aqui. Substituindo então todos os números que a gente tem aqui devidamente convertidos, a gente obtém que o resultado para o torque é igual a 0,151. Aqui embaixo foi feito o balanço de unidades, onde associou-se a cada número sua respectiva unidade, como por exemplo para o raio, de 0,15, a unidade é metro. Fazendo as simplificações possíveis, chegamos que a unidade para o torque é dada por Newton vezes metro. Já na letra B, devemos substituir onde tem torque por zero. Então, a gente fica apenas com ômega igual a velocidade de saída sobre raio. Essas são todas as informações que a gente tem disponível. É apenas substituir os valores e a gente obtém que ômega é igual a 27 radianos por segundo. Como pediu-se em rotações por minuto, a gente faz a conversão e o resultado final do exercício é ômega igual a 257,83 rotações por minuto.